Olá pessoal, professor Milton aqui, comentando mais uma questão de linguagens para o Enseja. Então, se você ainda não é inscrito no canal, já se inscreve aí, dê essa força para o professor. E também eu gostaria de dizer que a nossa apostila de interpretação de texto para o próximo Enseja também já está atualizadíssima. Você pode conferir. Aqui na descrição tem o link, beleza? Tá tudo aqui na descrição, minhas redes sociais também, você pode conferir por aí. Então, vamos lá, pessoal, olha só, uma questão de interpretação de texto, mais uma. Perceba como a prova de linguagens é basicamente isso aí. E o texto, reforçando, esse aqui é feito de palavras, mas nós já vimos em outras questões que o examinador do Enseja também dá umas fotos, dá umas figuras para você interpretar. Então vamos lá, aqui questão 19, né, essa questãozinha aí, e vamos ver o que o examinador do Enseja quer. Olha só, a forma como ouvimos música mudou nos últimos 100 anos. Conforme o texto, essas transformações, então você já percebeu que o texto é sobre música, beleza? Então vamos ao texto. Antes disso, essa questão, eu lembro que muitos alunos ficaram, ela é uma questão fácil, mas muitos alunos ficaram com dificuldade sobre uma palavra que nós vamos ver agora. Ó. Por exemplo, letra A. Conforme o texto, essas transformações valorizam a resistência da música ao vivo em relação a outras formas de ouvir música? Vamos ver. Revelam o impacto das revoluções tecnológicas no relacionamento humano com a música? Letra C. Reforçam a visão eurocêntrica da evolução dos mecanismos inventados para ouvir música? Exatamente aqui. Teve aluno que ficou em dúvida. Eurocentro, a visão eurocêntrica tem a ver com a Europa, eurocêntrica, como se a visão de lá da Europa fosse mais importante do que a visão dos outros lugares. Então foi essa palavra que causou dificuldade. Mas mesmo você não sabendo o significado, você vai ver que a questão é fácil. Mas o professor acabou de dizer para você o que significa. Mas vamos lá, vamos ao texto. Até o começo do século XIX, para se ouvir música dentro de casa, era preciso ter um cantor ou um músico na família. Caramba, olha só, para ouvir música como era antigamente. Caso contrário, só mesmo contratando um artista. Pô, hoje em dia você dá um play aí no celular, você já consegue ouvir uma música, né? Mas olha só como era até o começo do século XIX. Apreciar música era um privilégio para os poucos afortunados que podiam ir a teatros ou diversão pontual para muitos que não se importavam de ficar em praças públicas, no calor ou no frio, dançando ao som dos realejos de rua. Mas foi somente a partir da invenção do fonógrafo de Thomas Edison que foi possível gravar e reproduzir o som como ele é, inclusive a voz humana. Então você observa que nós saímos no início do século XIX, aqui, ó, nós saímos da situação que para ouvir música era preciso ter um cantor ou um músico em casa, nós conseguimos evoluir para o fonógrafo de Thomas Edison, baseado no qual a gente poderia gravar inclusive a voz humana. Olha só esse avanço que a tecnologia proporciona, né? Antigamente não dava nem para ouvir, dar o play em nada, não tinha nada. Até o começo do século XIX não tinha nada. Você precisava contratar alguém, um artista. Mas, a partir da invenção do fonógrafo de Thomas Edison, a tecnologia veio e foi possível, inclusive, gravar a voz humana. Beleza? Então, professor, o que o examinador do Enseja quer da gente? Vamos ver. A forma como ouvimos música mudou nos últimos 100 anos. Beleza? Conforme o texto, essas transformações valorizam a resistência da música ao vivo em relação às outras formas de ouvir música. Falou de música ao vivo aqui, pessoal? Não vi nada de música ao vivo. Não tem nada de música ao vivo falando no texto. Nada a ver. Letra B. Revelam o impacto das revoluções tecnológicas, no relacionamento humano com a música. Exatamente, pessoal. Olha só. As transformações revelam o impacto das revoluções tecnológicas no relacionamento humano com a música. Como assim, professor? A tecnologia
proporcionou essa evolução com o fonógrafo de Thomas Edison, conforme diz o texto. Então, impactou na revolução tecnológica, né? A tecnologia em si, ela melhorou. A tecnologia fez melhorar essa questão da música, como a gente viu no texto, conseguiu reproduzir até a voz humana, coisa que antigamente tinha que pagar para ouvir música. Então, a letra B tá muito bonita, meu filho. Mas, professor, continue, porque não é a letra C. Reforçam a visão eurocêntrica da evolução dos mecanismos inventados para ouvir música. Também não tem nada a ver. Nós vimos que a visão eurocêntrica é a visão voltada na Europa, não tem nada a ver aqui no texto. Nada a ver, com nada consta. Mantém, letra D, mantém o monopólio de domínio dos meios de reprodução musical entre as classes dominantes. Pelo contrário, com a evolução da tecnologia, era possível, inclusive, gravar a voz humana. Olha o texto aí. Então, não ficou ali com as classes dominantes, o monopólio. Não ficou pertencendo às classes dominantes. Então, meu filho, ó, corre pro abraço. Gabarito, letra B. Viu? Como a questão é tranquila? Apesar de ter uma palavrinha na letra C que poderia lhe causar confusão, você ainda assim acertaria a questão. Beleza? Então, encontro você na nossa próxima questão comentada do Enseja e valeu! Olá, pessoal! Professor Milton aqui em mais uma questão de linguagens para o Enseja. Já gostaria de falar que a nossa apostila de interpretação de texto já está atualizada para o próximo Enseja e o link dela está aqui na descrição. Dê uma olhada, pessoal, tá bom? Então vamos lá, professor. Vamos para mais uma questão de linguagens do Enseja. Observe bem que essa questão ele traz um texto. Olha só, questão de interpretação de texto. Ele traz um texto bacaninha e também o examinador do Enseja traz uma pergunta, beleza? Nesse texto, vamos dar uma olhada nesse texto. Desenvolve-se uma estratégia argumentativa de aproximação por meio da... Olha só isso aqui, ó. Isso causou muita dúvida no pessoal. A galera ficou assim, meu Deus, o que o examinador do Enseja quer dizer com estratégia argumentativa de aproximação? Pessoal, isso nada mais é do que uma maneira que o autor do texto tem de ficar um pouco mais perto do leitor, certo? Então ele vai tentar usar algumas estratégias para chegar perto do leitor. Apesar de ser um texto que está num papel, ele vai tentar usar alguns argumentos, certo? Para se aproximar do leitor. Então vamos ver de que forma o autor do texto consegue fazer essa aproximação. De que forma o autor do texto consegue ficar ali, ó, perto do leitor, que é você que está fazendo a prova. Vamos ver? Vamos lá, professor. Embora comum, pesquisas apontam que a desorganização prejudica a produtividade, aumenta o estresse e pode comprometer o desenvolvimento profissional. Responda rapidamente. Sua mesa de trabalho é cheia de papéis espalhados, embalagens vazias, itens de escritórios fora do lugar? Opa! Pessoal, você já percebeu aqui de cara, já estou dando a dica, hein? Olha só, ele fala assim, ele tá apontando para você que está fazendo a prova do Enseja. Responda rapidamente. Sua mesa de trabalho é cheia de papéis espalhados, embalagens vazias e itens de escritórios fora do lugar? Nossa, professor, parece que ele está falando comigo. Exatamente. Essa é a estratégia dele de aproximação. Olha só, essa. Vou colocar bem aqui. Professor, escreva, senão o senhor vai escrever em cima do senhor. Essa é a estratégia que o autor usou. Estratégia de aproximação. Essa foi a estratégia de aproximação do autor do texto. Ele fez o quê? Uma pergunta para você, meu filho. Ele fez uma pergunta. Ó, ele fez uma pergunta.
Sua mesa de trabalho é cheia de papel espalhado e itens fora do lugar? Quer dizer, essa foi a maneira que o autor, olha só como ele fala aqui, ó, a estratégia argumentativa de aproximação que ele usou para ficar ali perto do leitor. E quem é o leitor? É você que está fazendo a prova do Enseja. Vamos terminar o texto? Trabalhar em um local caótico pode parecer inofensivo. Afinal, é fácil encontrar outras pessoas com mesas caóticas do que a sua. Porém, de acordo com especialistas, a desordem pode comprometer não apenas a saúde, mas também a produtividade e até a carreira. Então vamos lá, filho. Opa! Vamos lá. O senhor tirou da posição. Sim, o professor apertou errado aqui. Pronto. Vamos lá. Nesse texto, desenvolve-se uma estratégia argumentativa de aproximação, que nós vimos que foi uma pergunta, correto? Isso, professor. Por meio da pergunta ao leitor. Opa! Já me trouxe a resposta aqui na letra A. Pergunta ao leitor, exatamente, meu filho. Ele consegue se aproximar de quem está lendo, da gente, por meio de uma pergunta. Então, nós já achamos aqui a resposta da questão do enseja. Letra B, descrição detalhada? Não, filho, nós vimos que é uma pergunta. Referências a pesquisas? Também não. Indicação de especialistas? Piorou. Quer dizer, você matou a questão só de saber que ele fez uma perguntinha. Foi nem preciso, não era nem necessário terminar de ler o texto, mas nós fomos até o final. Então, qual é o nosso gabarito, professor? Gabarito. Ai, professor, o senhor não melhora a sua letra. Mas vamos lá. O gabarito é a letra A. Beleza, pessoal? Então, observem essa expressão. Vou grifar novamente para você já ficar atento. Estratégia argumentativa de aproximação. Não se espante quando aparecer de novo, que vai aparecer nas próximas questões do Enseja, né? Mas aí você já sabe, você já aprendeu aqui, você é aluno aqui do canal, beleza, pessoal? Resposta letra A. E até a próxima questão. Valeu! Olá, pessoal, continuando aqui mais uma questão. Essa questão agora é de inglês, beleza, pessoal? Então, já dá essa força aí pro professor, já se inscreve no canal, clica no botão vermelho, mais uma questão da prova de linguagens. Tranquilo? Então, vamos lá. Meu filho, você não precisa ser o expert em língua inglesa. Você vai ver que as questões são bem tranquilas. Vou ensinar aqui uma tática, um método que você vai perceber que vai ser bem fácil matar a questão, sem precisar falar inglês fluentemente, sem precisar ali ficar com medo da prova, nada disso, né? Então vamos lá, pessoal. Aqui, ó, vamos saber o que ele quer. Ele dá um texto, ó. Dê um texto pequenininho e ele pergunta, ó, com foco na alimentação das crianças. O texto faz uma relação entre hábitos alimentares saudáveis e... Então, nós já sabemos de antemão, sem precisar ler o texto, que é em inglês, né? Esse texto é em inglês. Nós já sabemos que ele está falando de alimentação e das crianças. Então, beleza, sem ler o texto a gente já sabe disso. Então, ele faz uma relação entre hábitos alimentares saudáveis e refeição em família, B, equilíbrio nutricional, orientações médicas, tratamento da obesidade. Opa, são coisas bem diferentes, né? Então, vamos lá, meu filho. O que você vai fazer numa prova de linguagens do Enseja, onde você encontra o inglês? Você primeiro vai procurar aquelas palavras que você já tem conhecimento, certo? Que você está estudando, e também você vai procurar as palavras que têm relação com a língua portuguesa, que são bem parecidas, beleza? Então vamos lá, ó. Nós já sabemos que trata de alimentação das crianças, então tá tranquilo. Vamos procurar, ó.
Opa, 14 anos, ó, de idade, de 9 a 14 anos, ó. Então já está falando das crianças de 9 a 14 anos, né? Opa, dinner, isso aqui é básico, pessoal. Jantar, jantar, isso aqui é bem básico. Dinner, lunch é almoço, dinner, jantar. Opa, families, opa, professor, families é família, tranquilo. Opa, beleza. Fruit, frutas, vegetables, vegetais. Olha aí você encontrando as palavras que são bem parecidas com a língua portuguesa. Soda é refrigerante, tá? Não é a soda, a marca. Soda, em inglês, é refrigerante, tá? Opa, and fried foods. Opa, professor, eu sei que foods é comida. Fried, fritas. Exatamente, meu filho. Então, eles comem mais, ó, as crianças de 9, ó, só lendo rapidamente, as crianças de 9 a 14 anos, no jantar, que comem com as famílias. More, eles comem mais, o quê? Frutas e vegetais. E menos refrigerante e comidas fritas. Opa, comer com a família no jantar, as crianças comem mais frutas e vegetais. Que coisa legal, que coisa legal. Então, vamos lá, continuar, ó. Dieta, opa, nutrientes, ó, as dietas possuem nutrientes-chave, como cálcio, olha aí, cálcio, ferro, fibra. Observe que as palavras são parecidas com a língua portuguesa. Olha aí, o jantar, o, jan, o jantar em família, ó, o jantar em família, é isso que acabamos de ver aqui em cima, ó, 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 aqui em cima, beleza? Discussões, permite discussões de nutrição. Olha aí palavras parecidas com a língua portuguesa. E quem diz isso? Esse rapaz aqui, ó, esse carinha aqui, ó, que é um estudioso, né, que é, ó, diretor de prevenção à obesidade do programa de Harvard. O cara é muito fera. Observem aí, ó. Isso você percebeu apenas o quê? Apenas procurando as palavras de língua portuguesa. Aí essa é a dica. Você pode também colocando a tradução, ó. Vai, procure a tradução. Aqui eu já vou colocando para você ficar mais craque na hora da prova. Beleza? Então vamos à alternativa. Com foco na alimentação das crianças, o texto faz uma relação entre hábitos alimentares saudáveis e letra A, refeição em família. Opa, exatamente. Olha aqui, ó. Refeição em família, ele fala aqui em cima, meu filho. Ele fala aqui em cima, ó, refeição em família, ó. Família, ó, jantar, refeição em família, ó. Quer dizer, os hábitos, eles comem mais em famílias, ó. Quando eles estão em família, jantando em família, as crianças comem mais frutas e vegetais e menos refri e comidas fritas. Olha aí, ó. Então você já sabe que o texto faz uma relação com a refeição em família. Olha aí, ó. Não faz relação com equilíbrio nutricional, não é nada disso. Orientação médica, nem tratamento de obesidade. Apesar de ele ser lá do programa, o texto é sobre jantar em família, que as crianças comem bem melhor quando estão jantando com as famílias. Eles comem o quê, professor? Vegetais e frutas, e menos refrigerante e comidas fritas. Beleza, pessoal? Então, nós observamos que o gabarito é a letra A de amor, meu filho. Olha só, que questão tranquila para você acertar aí na prova do Enseja, beleza? Valeu! Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Professor Milton do canal Nosso Jeito de Falar. Hoje nós vamos começar aqui um projeto novo, que é comentar todas as questões de linguagens da prova do Enseja. Então, o que o professor vai fazer? O que eu vou fazer? Vou comentar questão por questão em vídeos pequenos para você aí, ó, ir amadurecendo, tudo bem? Você que está começando, que parou e voltou, então para você ir
aprendendo aos poucos. E o que eu vou fazer depois? Depois de comentar toda uma prova de linguagens, eu vou pegar e vou juntar num arquivo só, num vídeo só, e vou também disponibilizar no canal. Então vai funcionar assim, nós vamos ter pequenas doses de questões, né? Então nós vamos comentar todas e depois que eu terminar, por exemplo, uma prova de determinado ano, eu vou juntar tudo e também vou disponibilizar aqui no canal de graça, pessoal, 0800 para você. Então eu peço que você já se inscreva no canal aí, já deixa o like, comenta no vídeo, tá, pessoal? Isso é muito importante para mim, ter o feedback de vocês. Adoro quando vocês vão lá nos comentários e escrevem alguma coisa bacana. Então eu fico muito feliz, tá? Então isso é a melhor coisa que acontece quando o professor está aqui, né, comentando as questões e a gente observa esse retorno de vocês. Então vamos lá, pessoal, tá? Vamos falar um pouco, você que está se preparando para a prova do Enseja, né? Nós temos aqui no canal tudo a respeito de linguagens e de redação. Então você que vai se preparar também ali para a redação, obviamente quem faz a prova de linguagens também faz a redação. Você aqui tem tudo no canal e agora aqui no nosso jeito de falar nós vamos ter todas as questões comentadas, meu filho, beleza? Então você não vai precisar ir para lugar nenhum. Basta ficar aqui que você vai aprender tudo de graça. 0800, beleza, pessoal? Então, professor, o senhor fala demais, vamos começar. Beleza? Pessoal, nós temos aí a primeira questão da prova do Enseja, né? E observe aí, eu coloquei para você, ó. Você observe que essa primeira questão ela tem um texto, tá vendo aí? Ela é um texto. Professor, não tô vendo. Até aqui, é um texto, ó. Isso aqui é um texto, beleza? É um texto e tá aqui as questões de múltipla escolha, beleza? Então você já percebeu que nós estamos diante de uma prova, de uma questão, quer dizer, sobre interpretação de texto. Então vamos lá, meu filho, olha só. Ele dá um texto aí e coloca, ó. O foco do desfile da seleção feminina norte-americana de futebol enalteceu o desejo do público em se aproximar das jogadoras, interesse político do governador de Nova York sobre futebol, audiência midiática da campanha da equipe campeã da Copa do Mundo de Futebol, função do esporte em dar visibilidade à luta das mulheres por igualdade de gênero. Então vamos lá, nós temos que ler o texto, beleza? Vamos lá. Vamos lá, professor. Olha aí, a questão 1. Entre confetes e brados de salários iguais, Nova York homenageou a seleção feminina de futebol dos Estados Unidos com um desfile pelas ruas para comemorar o título da Copa do Mundo, reforçando o surgimento das jogadoras como ícones dos direitos das mulheres. A vitória dos Estados Unidos coroou uma campanha que atraiu uma grande audiência televisiva e um interesse público inédito. O desfile ressaltou a luta das jogadoras pela paridade salarial com seus colegas de seleção masculina. O governador de Nova York, Andrew Cuomo, disse que, se o salário fosse baseado no desempenho, a seleção feminina deveria ser mais bem compensada do que o time masculino. Elas praticam o mesmo esporte que os jogadores praticam. Aliás, elas o praticam melhor, com resultados melhores. Se existe qualquer lógica econômica, os homens deveriam receber menos do que as mulheres. Sejamos honestos, em março, todas as 28 jogadoras entraram com uma ação civil de discriminação do gênero contra a Federação de Futebol dos Estados Unidos, exigindo uma remuneração igual à de seus equivalentes masculinos. Quando subiram em carro aberto para a festa em Nova York, as mulheres de um dos times mais ativistas dos Estados Unidos sabiam que tinham transformado a tradicional parada de papel picado da cidade em um ato político. Pessoal, você percebe a importância das mulheres nesse texto? Eu já consegui, assim, na primeira leitura, eu já consegui observar isso. Mas vamos lá. O que o examinador do Enseja quer? O foco do desfile da seleção feminina norte-americana de futebol enalteceu o desejo do público em se aproximar das jogadoras, interesse político do governador de Nova York sobre futebol, audiência midiática da campanha da equipe campeã da Copa do Mundo de Futebol, função do esporte em dar visibilidade à luta das mulheres por igualdade de gênero,
Pessoal, olha só. Interpretação de texto, o que você vai ter que fazer? Você vai ter que ler. Então, eu vou até colocar aqui, ó. Não, eu vou falar aqui direto. Pessoal, é o seguinte, para ser direto e reto. Interpretação de texto. Leu uma vez, não entendeu? Leia de novo. Leu uma vez, não entendeu? Leia de novo. Leu uma vez, não entendeu? Leia de novo. O que eu estou dizendo para você, meu filho? Que você precisa ler quantas vezes forem necessárias para você acertar a questão. Beleza? Você precisa ficar ciente disso, filho. Não vá para a sua prova do Enseja, li uma vez e já vou marcar aqui. Não faça isso. Nós estamos aqui para acertar todas as questões ou o número máximo possível de questões da prova de linguagens do Enseja. Então você precisa ter calma, porque você ainda tem uma redação para fazer. Então você leu uma vez, beleza. Você já teve ali o primeiro contato. Vamos voltar ao texto e observar esse primeiro contato. Vamos lá. Entre confetes e brados de salários iguais, tem alguma coisa relacionada ao salário. Você pode ir fazendo isso, meu filho. Vá grifando. Salários iguais. Professor, só riscou. Beleza. Vá grifando aí. Salários iguais. Opa, tem alguma coisa a ver com, compensação salarial, talvez? Vamos ver. Nova York homenageou a seleção feminina de futebol. Opa, houve uma homenagem à seleção feminina dos Estados Unidos, com um desfile pelas ruas para comemorar o título da Copa do Mundo, reforçando o surgimento das jogadoras, como ícones dos direitos das mulheres. Pronto. Aqui, direito das mulheres. Aqui, a mulher, pessoal, a mulher está em foco aqui. O foco do nosso texto é em relação às mulheres. Beleza. A vitória dos Estados Unidos coroou uma campanha que atraiu uma grande audiência televisiva e um interesse público inédito. O desfile ressaltou a luta das jogadoras, olha aí, novamente, pela paridade salarial. Já faz um link com aquela outra situação que nós vimos aqui, que é a questão dos salários iguais. Você já percebeu aí? Então tá falando ali, o desfile ressaltou a luta das jogadoras pela paridade salarial com seus colegas de seleção masculina. Então nós temos um comparativo entre a mulher e o homem, beleza? Entre a mulher e o homem. Vou colocar aqui. Entre a mulher e o homem. Você já percebeu isso? O governador de Nova York, Andrew Cuomo, disse que se o salário fosse baseado no desempenho, a seleção feminina deveria ser mais bem compensada do que o masculino. Você observa aí, então, que o governador de Nova York quer que os salários para as mulheres sejam maiores do que o salário para os homens. Então, você percebe como o governador está enaltecendo o papel da mulher, aí, das jogadoras, a questão do salário. Ele está dizendo, a mulher tem que ganhar mais que os homens. Então, você percebe o foco, aquela situação de deixar grande o papel das mulheres em relação aos homens. Olha que coisa legal. Então, você já percebeu isso, Professor, continua aí, vamos lá. Elas, continuando, praticam o mesmo esporte que os jogadores praticam. Aliás, elas o praticam melhor. Olha aí, colocando o papel da mulher lá em cima, enaltecendo a mulher, com resultados melhores. Se existe qualquer lógica econômica, os homens deveriam receber menos do que as mulheres. Olha aí, o texto está dizendo, está falando assim, para você, meu filho, que vai fazer a prova, olha, a mulher está aqui, ela precisa ter um enfoque maior. Grandiosa, a mulher é grandiosa, então vamos dar um enfoque maior para ela. O texto está dizendo isso para você. Vamos lá. Se existe qualquer lógica econômica, os homens deveriam receber menos do que as mulheres. Sejamos honestos. Em março, todas as 28 jogadoras entraram com uma ação civil de discriminação de gênero contra a Federação de Futebol dos Estados Unidos, entraram com uma ação civil exigindo uma remuneração igual à de seus equivalentes masculinos. Quando subiram em carro aberto para a festa em Nova York, as mulheres de um dos times mais ativistas dos Estados Unidos sabiam que tinham transformado a tradicional parada de papel picado da cidade em um ato político. Quer dizer, elas estão procurando ali, através da justiça, entraram com uma ação civil,
Você está vendo aí, ó, justamente a respeito dessa discriminação de gênero. A mulher, de acordo com o texto, ainda está muito abaixo. Então elas entraram com uma ação para tentar ali, ó, colocar lá na frente, olha, nós somos mulheres empoderadas, então nós precisamos desses direitos, beleza? O texto está dizendo tudo isso em várias partes. Então, professor, vamos à questão, né? Vamos à questão. Ó, o foco do desfile da seleção feminina norte-americana de futebol enalteceu o desejo do público em se aproximar das jogadoras? Eu não vi isso não, pessoal. Você verificou isso? Não vi isso. Interesse político do governador de Nova York sobre futebol? Também não. A audiência midiática da campanha da equipe campeã da Copa do Mundo de futebol? Vixe, passou longe. Função do esporte em dar visibilidade à luta das mulheres por igualdade de gênero? Perfeito. Perfeito, meu filho. Função do esporte em dar visibilidade das mulheres por igualdade de gênero. Olha aí, ó. Nós verificamos isso em várias partes do nosso texto. Olha aí, ó. Nós vimos a questão dos salários iguais, que ele começa, depois ele dá ênfase ao direito das mulheres, olha aqui, ó. Depois ele fala a questão da paridade salarial, fazendo menção lá, a introdução, que ele falou a questão dos salários iguais. Falou da mulher, ó, da mulher, o governador lá de Nova York falou que a mulher deveria ser mais bem compensada do que o time masculino. A questão da mulher estar empoderada, estar ali, ó, vamos dar os direitos das mulheres que elas precisam realmente. E, continuando o texto, ó, falam que elas praticam o esporte de uma maneira melhor. Elas foram atrás do direito, ó, 28 jogadoras entraram com uma ação civil de discriminação, exigindo uma remuneração, ó, igual. Então, quer dizer, durante o texto, filho, você percebeu que, na verdade, ó, o foco da seleção feminina norte-americana de futebol enalteceu o quê? A função do esporte em dar visibilidade à luta das mulheres por igualdade de gênero. Nós vimos isso em várias partes do texto, beleza? Então, o gabarito dessa nossa questão aqui, ó, é a letra... Coloca aí, professor. Gabarito, letra D de dado. Então, aí, ó, você que está começando a estudar para o Enseja, você já observa que o Enseja são questões de múltiplas escolhas, de A até a letra D. E nós percebemos aqui nessa questão que o gabarito aí, ó, é a letra D. Beleza? Então, pessoal, se hoje é o comentário aqui da nossa primeira questão, eu espero que vocês curtam aí esse novo projeto aqui no canal Nosso Jeito de Falar, um preparatório completo em relação à matéria de linguagens e redação para o Enseja. Nós temos tudo aqui. Redação, então, vou até fazer novos vídeos, porque tem muito, o pessoal sempre tira a nota máxima na redação. E agora o nosso foco, né? O nosso foco aqui é comentar todas as questões. Você vai ter a oportunidade de se inscrever no canal, então já se inscreve, dê essa força aí pro professor, já se inscreve aqui no canal e você vai ter essa chance de estudar sem sair de casa ou pelo celular, por qualquer lugar aí que você tenha internet, você vai poder ver questão por questão comentada aqui da prova do Enseja. E se você tiver, por um acaso, alguma dúvida de alguma questão dessa, você pode deixar aqui no comentário, aqui no vídeo. Fala, professor, não entendi essa parte. Professor, o senhor pode reexplicar essa parte? Nós podemos fazer um vídeo novo, ou se não, eu já tiro sua dúvida aqui no próprio comentário da questão. Você fala, professor, eu acredito que... Por que não é a letra C, por exemplo? Audiência midiática da campanha da equipe campeã da Copa do Mundo de Futebol. Por que não é a letra B? Aí eu vou dizer, olha, meu filho, não é a letra B por causa disso, não é a letra A. Nós podemos também fazer isso aqui, caso você não tenha entendido o vídeo. Beleza? Então, espero você na nossa próxima questão comentada, pessoal, e valeu! Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Professor Milton do canal Nosso Jeito de Falar. Hoje nós vamos responder mais questões, né? Mais uma questão de linguagens da prova do Enseja. Então,
vamos lá, né? Se você ainda não é inscrito no canal, dê essa força pro professor e já se inscreve aí no canal. Tá bom, pessoal? Essa é a questão 3, né? Que nós estamos comentando aqui, você pode ver por aí. Foi dado um texto, olha aí, ó, foi dado um texto 1, depois um texto 2. O texto 2, na verdade, nós não estamos vendo palavras aqui. O texto 2 é apenas uma ilustração, meu filho. Tá vendo aí, ó? O texto 2 é uma ilustração. Bacana? Beleza, professor, já percebi. Mas continue. O que será que o examinador do Enseja quer nessa questão? Vamos ver aí, ó. De acordo com o texto 1, a situação representada pelo texto 2 é um ou uma. Opa! Então, nós estamos diante de. Ele quer saber, ó, letra A, se é uma brincadeira com o uso de brinquedos estruturados e não estruturados. Letra B, uma atividade recreativa com brinquedos industrializados. Letra C, ação lúdica com finalidade competitiva. E letra D, um jogo com utilização de regras próprias. Então, pessoal, o que a gente percebe aí? Nós percebemos que estamos diante de uma questão de interpretação de texto. É isso mesmo, meu filho. Estamos diante de uma questão de interpretação de texto. Beleza? Se é uma questão de interpretação de texto, nós temos que ler o texto. Então vamos lá. Texto 1. O brinquedo é representado como um objeto suporte da brincadeira. Os brinquedos podem ser considerados estruturados e não estruturados. São designados brinquedos estruturados aqueles que já são adquiridos prontos. Os brinquedos não estruturados não são provenientes de indústrias. A brincadeira se distingue por alguma estruturação e pela utilização de regras. Na brincadeira, a existência de regras não limita a ação lúdica. A pessoa pode modificá-la, ausentar-se quando desejar, incluir novos membros, adotar as próprias regras. Assim, existe maior liberdade de ação para os participantes. Já a concepção de jogo está integrada tanto ao objeto quanto à brincadeira. É uma atividade mais estruturada e estabelecida por um princípio de regras mais explícitas. Opa! Então ele está falando aqui, pessoal, basicamente do brinquedo. Ele já diz aqui, ó, na primeira frase do nosso texto, ele está falando do brinquedo. Fala sobre a questão da estruturação ou não estruturação dos brinquedos, certo? Fala o que são brinquedos estruturados e brinquedos não estruturados, certo? Brinquedos estruturados e não estruturados. Depois ele fala a questão da brincadeira em si, né? Que a pessoa pode modificar a brincadeira, a pessoa pode se ausentar quando desejar, incluir novos membros e adotar as próprias regras. Beleza. Possibilitando o quê? Maior liberdade. E ele fala que a concepção do jogo está integrada tanto ao objeto quanto à brincadeira. Une os dois, né? Fala do jogo, que é basicamente o objeto mais a brincadeira. Beleza. E o texto 2, que nós vimos que é uma ilustração. Beleza, meu filho? O texto 2, ele tem dois garotinhos aqui brincando, ó, com um chapeuzinho de papel, não é? Uma espadazinha, um cavalo de pau. Então vamos lá. Será que já dá para responder, professor? Vamos lá. Vamos ver, ó. De acordo com o texto 1, a situação representada pelo texto 2 é 1. Letra A. Brincadeira com uso de brinquedos estruturados e não estruturados. Exatamente, pessoal. Acabamos de falar, ó. O texto fala literalmente aqui, ó. O brinquedo, vamos voltar ao texto, ó. O brinquedo, ó, é representado como um objeto suporte de brincadeira. Os brinquedos podem ser considerados estruturados e não estruturados, ó. Tá vendo aí, ó? Os brinquedos podem ser considerados estruturados e não estruturados. Aí a letra A, ó, de acordo com o texto 1, a situação representada pelo texto 2, o que é? Uma brincadeira com o uso de brinquedos estruturados e não estruturados, porque realmente, ó, nós temos aqui, ó,
os brinquedos estruturados, que são adquiridos prontos, que é o caso aqui o cavalinho de pau, ó, é um brinquedo estruturado já. E o não estruturado são os não provenientes da indústria, que é no caso aqui, ó, o chapeuzinho de papel. Ó. Então, o texto 1 faz uma conexão com o texto 2, exatamente mostrando a questão dos brinquedos estruturados. Vou colocar aqui, ó, estruturados versus os brinquedos não estruturados, meu filho. Então, sobrou a letra. O gabarito qual é, professor? Letra A. Ó, tá certo? Por que não é a letra B? Ó? Atividade recreativa com brinquedos industrializados. Não, eles usam também brinquedos não estruturados. Letra C, ação lúdica com finalidade competitiva. O texto nada fala sobre isso. O texto nada fala sobre questão de competição. Ele fala que o jogo, inclusive, não tem nem regras. Ó. E você pode adotar as próprias regras. Tá vendo aí? Beleza, professor. Por que não é a letra D? Jogo com utilização de regras próprias. Acabamos de falar, meu filho. Você pode adotar as próprias regras. Está bem aqui. Tranquilo? Então, espero você na nossa próxima questão. Se inscreve no canal e valeu!